I warned you. Did I not warn you what would come of feeding?
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje vamos falar sobre um filme incrível, cheio de aventura, ação e personagens inesquecíveis. Mas antes de começarmos, quero que você se prepare para mergulhar comigo em todos os detalhes, curiosidades e pontos importantes que fazem desta obra algo realmente especial. Neste vídeo, eu vou compartilhar minha opinião sobre o enredo, os personagens, os efeitos visuais e tudo o que torna esse filme memorável. E claro, vou explicar de forma simples e direta, para você entender cada parte da história sem se perder nos detalhes. Então, fique comigo até o final, porque além da review, vou trazer algumas curiosidades que você provavelmente não sabia e que tornam este filme ainda mais interessante. Se você gosta de cinema e quer conhecer cada detalhe das suas histórias favoritas, já deixa seu like, se inscreve no canal Ali Explica e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, vamos direto para a review. O Hobbit, a Batalha dos 5 Exércitos, começa exatamente após os eventos de A Desolação de Smaug. A vitória de Bilbo Bolseiro e os 13 anões liderados por Thorin Escudo de Carvalho sobre Smaug, o dragão, trouxe consequências imprevisíveis. Smaug, enfurecido e traído, parte em uma fúria devastadora rumo à cidade do lago, Esgaroth, para punir os homens por ajudarem os anões. Sua força explosiva e fogo inclemente destroem a cidade, deixando um rastro de destruição e pânico entre seus habitantes. Enquanto isso, Bilbo e os anões recuperam a Montanha Solitária e a vasta riqueza que ela abriga, mas a sombra de uma ameaça maior se aproxima. Após a morte de Smaug pelas mãos habilidosas do arqueiro Bard, herói dos homens da Cidade do Lago, uma enorme quantidade de riqueza preciosa está agora disponível para reivindicação. Bard, apesar de derrotar o monstro, retorna à cidade como um homem de poucas posses, mas reputação elevada. O povo de Esgaroth, agora em ruínas, necessita de reconstrução e reparos, e Bard acredita que o tesouro dos anões pode ser uma solução justa para reerguer a cidade e prover sustento para seu povo. Assim, ele parte em direção à Montanha Solitária para negociar com Thorin e exigir uma parte do tesouro para ajudar sua gente. Dentro da Montanha Solitária, Thorin Escudo de Carvalho vive agora obcecado pelo que resta do legado de sua família, o Arkenstone, uma joia branca de grande valor simbólico e a riqueza inteira do Reino Anão. O hobbit Bilbo, por sua vez, carrega consigo a Arkenstone secretamente, com receio de que Thorin e seus seguidores desperdicem tudo em orgulho e ganância. Ele espera usar a gema como moeda de negociação se necessário. A tensão cresce entre os anões, pois a ganância os corrompe, e Thorin se recusa a negociar qualquer parte do tesouro. Suas palavras duras e inflexíveis afastam Bard e outros suplicantes. Fora da montanha, Bard e um grupo de homens, incluindo guerreiros e civis, preparados para lutar pelo que consideram justo, acampam diante das portas da montanha, exigindo que Thorin abra os portões e negocie. Bard argumenta que eles arriscaram tudo para ajudar a derrotar Smaug, e agora merecem uma parte do tesouro para reconstruir suas vidas. Mas Thorin, cada vez mais duro e desconfiado, recusa, afirmando que o tesouro pertence apenas aos anões. A recusa irrita ainda mais os homens, e o impasse ameaça explodir em violência sem precedentes. Enquanto isso, notícias do imenso tesouro da Montanha Solitária se espalham por toda a Terra-média, alcançando os Elfos das Florestas das Trevas e Elrond, líder dos Elfos de Valfenda. Elrond pressente que,
Se esta enorme reserva de riquezas for disputada com violência, isso pode trazer um caos ainda maior para a região. Assim, ele chega com um contingente de elfos, oferecendo mediação e, se necessário, força para assegurar uma resolução pacífica. Mas os anões, especialmente sob a influência da obsessão de Thorin, veem os elfos como oportunistas e suspeitos. A desconfiança entre as raças aumenta, criando um ambiente tenso, repleto de hostilidade reprimida. No coração deste desacordo, Bilbo Bolseiro está profundamente dividido. Ele ama seus amigos anões e entende suas tradições e orgulho, mas também reconhece a validade e justiça dos pedidos de Bard e dos homens da Cidade do Lago. Sua decisão de guardar Arkenstone se torna um peso moral. Ele teme que Thorin, se continuar irredutível, provoque um derramamento de sangue que ninguém quer. Então, em segredo, ele planeja entregar Arkenstone a Bard como moeda de barganha, não por ganância, mas com a intenção de forçar uma negociação justa e evitar conflito. Numa noite silenciosa, Bilbo se aproxima de Bard e lhe entrega a Arkenstone. Bard compreende o gesto e vê nisso uma chance de persuadir Thorin a negociar. Munido da preciosa gema, Bard volta até a entrada da montanha e a apresenta a Thorin como oferta de paz e boa vontade. Esta ação deveria ser um gesto honroso, mas a resposta de Thorin é tumultuada. Ele vê aquilo como traição. Thorin, ferido em seu orgulho e dominado pela febre do dragão, a avareza que o consome, acusa Bilbo de traição e recusa a oferta, deixando todos estarrecidos. O vínculo entre Thorin e Bilbo, antes forte por aventuras partilhadas, agora fica profundamente abalado. Nesse ínterim, uma ameaça ainda maior se aproxima. Dos vastos pântanos a leste, hordas de orcs e wargs, criaturas terríveis e violentas, marcham em direção à montanha sob comando de Azog, o Profanador, um líder orc determinado a erradicar qualquer resistência e conquistar o tesouro e a terra para si. Azog liderou campanhas e batalhas sangrentas contra os anões por anos, e sua aparição aqui prenuncia um desastre. Os orcs são numerosos e brutais, devorando tudo em seu caminho. Logo, a presença deles deixa claro que a disputa pelo tesouro se tornaria secundária diante da necessidade de sobrevivência. Quando a ameaça se torna clara, Bard, Elrond e os líderes dos homens e elfos entabulam rapidamente um tratado de defesa conjunta. Eles compreendem que, apesar de suas diferenças com os anões, é imperativo permanecerem unidos contra a Horda Orc. Bard tenta persuadir novamente Thorin a unir forças contra o inimigo iminente, mas Thorin, ainda ferido pelo que vê como traição de Bilbo, hesita. No entanto, a chegada agressiva dos orcs força a questão. Fica evidente que nenhuma das raças poderá resistir sozinha. É então que Thorin, embora relutante e orgulhoso, decide acatar o apelo de união e reconhecer que o inimigo maior agora é comum a todos. A Batalha dos Cinco Exércitos finalmente eclode nas planícies ao pé da Montanha Solitária. 5 exércitos distintos participam: homens, elfos, anões, orcs e um último grupo de feras, os ferozes wargs, que avançam em meio ao caos. O campo de batalha é um cenário apocalíptico de fogo, aço e sangue, onde o choque entre raças e culturas cria momentos de heroísmo e tragédia. Guerreiros caem, alianças improváveis se solidificam e o destino da montanha e de toda a região da Terra-média pende por um fio. Homens e elfos combatem com coragem, mas as forças sombrias dos orcs parecem incontáveis. Thorin, tomado por uma mistura de honra e arrependimento,
lidera um grupo de anões nas linhas de frente. Ele procura não apenas derrotar o inimigo, mas também ganhar redenção após seus erros recentes e seu rígido tratamento a Bilbo e aos outros. A luta é feroz e brutal. Lanças, espada e flechas cruzam o campo. Chamas e gritos ecoam, e cada exército sofre perdas devastadoras. No ápice da batalha, Thorin se confronta diretamente com Azog, na famosa Ponte de Pedra, sobre um rio turbulento. O duelo entre eles é intenso e perigoso, revelando o passado de ódio e sede de vingança de Thorin. Embora ele lute com bravura extraordinária, Azog é implacável, e a luta chega a um ponto de quase derrota para o Rei Anão. Porém, aliados inesperados chegam em sua ajuda. Os lobos e guerreiros de Bard e dos elfos aparecem, mudando o equilíbrio da luta. Azog finalmente cai, abrindo caminho para o declínio do poder orc. Mesmo com Azog morto, a batalha continua por todo o campo, e a vitória permanece incerta até os momentos finais, quando as forças do bem conseguem finalmente derrotar os orcs remanescentes. No fim, a aliança entre anões, elfos e homens resiste, impedindo que as hordas destruam tudo. Com a luz da vitória surgindo, o campo de batalha mostra-se devastado, repleto de perdas humanas e não humanas, vidas arrancadas e futuros interrompidos. Após a batalha, os sobreviventes se reúnem e prestam homenagem aos caídos. Bard e os homens começam a reconstruir a cidade do lago e a região próxima, que agora terá de se erguer das cinzas. Os elfos retornam aos seus domínios, levando com eles a memória das vidas que se entrelaçaram nessa luta épica. Olhando para o horizonte, há uma sensação mista de triunfo e pesar. A liberdade foi preservada, mas a um custo altíssimo. Thorin, mortalmente ferido no duelo com Azog, tem um momento final com Bilbo. Reconciliados em seus últimos instantes, Thorin expressa arrependimento por seu orgulho e ganância, reconhecendo a nobreza e coragem do hobbit que o ajudou desde o início. Suas últimas palavras refletem um coração que, finalmente, encontrou paz e humildade antes de morrer. Bilbo permanece ao lado de seu amigo, lamentando a perda, mas também honrando o legado que Thorin deixou. A cena final entre eles é carregada de emoção, encerrando um arco que começou com uma simples aventura e terminou com profunda amizade e sacrifício. Bilbo então retorna para o condado, significativamente mudado. Sua jornada o transformou de um hobbit relutante e doméstico em alguém sábio, corajoso e sensível às complexidades do mundo. Ele regressa para sua casa, consciente de que sua vida nunca mais será a mesma, e também mais humilde sobre o valor de posses, riquezas e privilégios. Ele carrega consigo não apenas lembranças, mas lições profundas sobre coragem, sacrifício, amizade e o verdadeiro significado de lar. Martin Freeman interpreta o protagonista Bilbo Bolseiro, o hobbit improvável, cuja jornada extraordinária começou com a missão para a Montanha Solitária. Neste filme, Bilbo é o elo moral entre várias raças em conflito. Depois de passar anos longe de sua confortável vida no condado, ele retorna à Montanha Solitária com um senso de propósito e um coração mais sábio. Sua relação com a montanha, com os anões e com o mundo maior da Terra-média se aprofunda, e ele tenta agir como pacificador quando a ganância e o orgulho ameaçam desencadear uma guerra devastadora. A transformação de Bilbo, de um pequeno hobbit caseiro a um herói com coragem e compaixão, é uma das principais jornadas emocionais do filme. Bilbo é capaz de ver além das fronteiras raciais e culturais,
e busca a reconciliação entre anões, homens e elfos, carregando uma responsabilidade que vai além de seus próprios desejos pessoais. Ian McKellen, Gandalf o Cinzento. Ian McKellen retorna como Gandalf, o sábio e poderoso mago que orienta os protagonistas e atua como uma força estabilizadora em um mundo mergulhado na sombra de Sauron. No terceiro filme da trilogia, Gandalf está profundamente envolvido nas consequências da ascensão do mal no leste e treina sua atenção nos movimentos de forças sombrias. Ele não apenas ajuda a reunir aliados, mas também lida com a ameaça crescente que Sauron representa, tanto em termos políticos quanto militares. Por meio de sua experiência milenar e visão estratégica, Gandalf é um pilar de sabedoria, lembrando a todos que o planejamento cauteloso e a unidade são cruciais diante da escuridão iminente. Sua presença traz uma profundidade quase mítica à narrativa, pois ele é um personagem que viu muitos ciclos de guerra e paz, e sabe que a persistência e a coragem moral são essenciais na luta pela Terra-média. Richard Armitage, Thorin II, Escudo de Carvalho. Richard Armitage interpreta Thorin Escudo de Carvalho, o orgulhoso líder do grupo de anões que partiu do condado com Bilbo. Neste filme, Thorin passa por uma jornada intensa e lhe alcança, a montanha solitária e o imenso tesouro que sempre buscou, mas acaba consumido pelo orgulho, pela suspeita e pela ganância, um estado conhecido como a febre do dragão. Sua obsessão pela gema Arkenstone e pela riqueza coloca-o em conflito com exércitos de homens e elfos que clamam por parte do tesouro e leva Thorin a cometer escolhas precipitadas. Ao longo da história, seu relacionamento com Bilbo passa por uma ruptura dolorosa, pois ele vê o Hobbit com desconfiança. Porém, quando a verdadeira ameaça dos orcs se aproxima, Thorin enfrenta a necessidade de superar seu orgulho e lutar pelo que é correto. Sua trajetória culmina em um ato de redenção e sacrifício, revelando que o verdadeiro valor de um líder não está apenas na riqueza que ele possui, mas na honra com que governa e protege seu povo. Luke Evans, Bard, o Arqueiro. Luke Evans vive Bard, o arqueiro da Cidade do Lago, que se torna herói ao derrubar o terrível dragão Smaug. Bard é um personagem resiliente e determinado, movido pelo desejo de proteger seu povo e reconstruir sua terra após a destruição causada por Smaug. No filme, ele atua como um líder compassivo, fazendo o que é necessário para manter seu povo vivo e seguro, mesmo que isso o coloque em desacordo com Thorin e os anões. Bard representa a coragem dos homens comuns, que se elevam em tempos de crise, assumindo responsabilidades que vão além de suas expectativas. Sua jornada reflete uma compreensão mais ampla de liderança, não apenas como comando, mas como sacrifício em prol de um bem maior. Orlando Bloom, Legolas Verdejante. Orlando Bloom retorna ao universo da Terra-média como Legolas, o elfo ágil e mortal arqueiro. Legolas é um dos poucos personagens que existe tanto na trilogia de O Hobbit quanto na de O Senhor dos Anéis, e aqui ele desempenha um papel fundamental na batalha contra as forças sombrias que se avolumam. Sua lealdade à causa do bem, suas habilidades formidáveis com arco e lâmina e sua conexão emocional com Tauriel acrescentam profundidade ao seu personagem. Ao lutar ao lado de diferentes raças para proteger a Terra-média, Legolas demonstra que a aliança entre elfos, homens e anões é vital para enfrentar a ameaça dos orcs, liderados por Azog e seus aliados. Evangeline Lilly, Tauriel. Evangeline Lilly interpreta Tauriel, uma capitã elfa das Florestas das Trevas, criada para os filmes.
não presente no livro original. Tauriel é corajosa, compassiva e instintivamente justa, muitas vezes atuando como intermediária entre as tensões raciais entre elfos, anões e homens. Ela tem um papel emocional importante, especialmente na relação com Kili, um dos anões, demonstrando que antigos preconceitos podem ser ultrapassados em nome da compreensão e da fraternidade. Tauriel também se mostra uma guerreira formidável, capaz de enfrentar inimigos poderosos em combate. Sua presença acrescenta uma dimensão de modernidade e sensibilidade à narrativa, ampliando o espectro de personagens femininos fortes no épico. Lee Pace, Thranduil. Lee Pace vive Thranduil, o rei élfico das Florestas das Trevas e pai de Legolas. Thranduil é um personagem complexo, orgulhoso, distante e ciente das antigas feridas deixadas pela guerra contra os anões. Embora sua desconfiança possa parecer fria, ele age com a intenção de proteger seu povo e seus domínios. Ao longo do filme, Thranduil enfrenta a necessidade de reavaliar seus preconceitos e unir forças com aqueles que outrora via como adversários, demonstrando que, mesmo os humanos mais reservados, podem encontrar razões para cooperar diante de uma ameaça maior. Ken Stott, Balin. Ken Stott representa Balin, um dos anões mais confiáveis e respeitados da Companhia de Thorin. Balin é um personagem sábio e gentil, frequentemente atuando como conselheiro para seus companheiros. Ele compartilha um vínculo profundo com Thorin e com os outros anões, e sua presença traz estabilidade emocional ao grupo durante as provações da guerra. Balin ajuda a groundar as decisões da companhia, lembrando sempre dos valores que os levaram à Montanha Solitária. Graham McTavish, Dwalin. Graham McTavish interpreta Dwalin, um anão bravo, sempre pronto para a batalha, mas também profundamente leal à sua companhia. Ele luta com ferocidade e honra, defendendo seus irmãos anões e o legado de Erebor. Dwalin é um dos pilares da força militar dos anões, enfrentando inimigos com bravura e determinação, mesmo diante de probabilidades esmagadoras. Sua presença amplifica o espírito de camaradagem e dever entre os anões. Din O'Gorman, Fili, e Aidan Turner, Kili. Din O'Gorman e Aidan Turner interpretam respectivamente Fili e Kili, dois jovens anões da companhia e sobrinhos de Thorin. Eles são irmãos, ligados por um vínculo fraternal intenso e uma energia juvenil que muitas vezes contrasta com a seriedade dos mais velhos. Kili desenvolve uma conexão emocional com Tauriel, o que acrescenta profundidade dramática à história. Ambos enfrentam o campo de batalha com coragem, apesar de sua juventude, e suas jornadas refletem os altos riscos e sacrifícios que acompanham a guerra. Benedict Cumberbatch, Smaug, voz, e Necromancer. Benedict Cumberbatch fornece a voz do dragão Smaug, cuja fúria desencadeia muitos dos eventos que levam à batalha final. Sua voz poderosa, sarcástica e terrivelmente inteligente dá vida a uma das criaturas mais formidáveis da Terra-média. Ele também empresta sua voz ao Necromancer, uma manifestação de Sauron ressurgente no leste, simbolizando a sombra crescente que ameaça toda a vida livre. A versatilidade vocal de Cumberbatch acrescenta um tom sombrio e ameaçador à narrativa. Cate Blanchett, Galadriel. Cate Blanchett retorna como Galadriel, a elfa majestosa e sábia, cujas visões e poderes místicos a tornam uma figura de liderança entre os elfos. Embora sua participação seja mais breve neste episódio, sua presença é simbólica da união dos povos livres da Terra-média contra a escuridão crescente. Hugo Weaving,
Elrond. Hugo Weaving interpreta Elrond, o senhor élfico de Valfenda, que trabalha incansavelmente para persuadir diferentes facções a se unirem contra os exércitos orcs. Ele traz uma perspectiva experiente e calma ao conflito, atuando diplomaticamente e estrategicamente para proteger o futuro da Terra-média. Christopher Lee, Saruman. Christopher Lee retorna como Saruman, o mago que se voltou à corrupção. Embora sua participação seja menor em termos de tempo de tela, sua presença evoca lembranças de poder incontestável e manipulação, lembrando os espectadores das traições que moldaram os eventos que antecedem a batalha final. Sylvester McCoy, Radagast. Sylvester McCoy interpreta Radagast, o mago amigo da natureza que aparece para ajudar a combater a ascensão de forças sombrias. Radagast é excêntrico, mas sábio, e seu papel ressalta que até os seres mais incomuns têm um papel a desempenhar na grande tapeçaria de eventos que definem a Terra-média. Manu Bennett, Azog. Manu Bennett dá vida ao Orc líder Azog, o Profanador, antagonista militar central que comanda as forças orcs contra os povos livres. Azog é feroz, implacável e guiado por um ódio profundo, representando uma ameaça brutal que força as raças antes divididas a se unirem. Billy Connolly, Dain II Pé de Ferro. Billy Connolly interpreta Dain II Pé de Ferro, o líder dos anões das Colinas de Ferro, que chega quando a batalha parece inevitável. Dain traz reforços e força militar aos anões de Erebor, e desempenha um papel crucial em equilibrar as forças no campo de batalha. Stephen Fry, Senhor da Cidade do Lago. Stephen Fry vive o Senhor da Cidade do Lago, uma figura que representa a classe governante humana em um momento de crise. Sua personagem introduz uma perspectiva cínica e venal entre os homens, contrapondo-se ao senso de urgência moral de Bard para reconstruir sua cidade após a destruição causada por Smaug. Ryan Gage, Alfred Lickspittle. Ryan Gage interpreta Alfred, assistente ardiloso do Senhor da Cidade do Lago. Sua presença traz elementos de comicidade e covardia, muitas vezes agindo por interesse próprio, em vez de coragem ou honra. Personagens menores e figurantes. Além dos protagonistas, o filme apresenta um vasto elenco de personagens menores, desde hobbits, refugiados e soldados, até criaturas de guerra, orcs e elfos, todos contribuindo para enriquecer o mundo e a escala épica da história. Cada um desses personagens, mesmo sem grandes arcos narrativos, adiciona textura ao universo cinematográfico, mostrando que cada indivíduo na Terra-média tem um papel, por menor que seja, na guerra que se desenrola diante deles. Quando assistimos O Hobbit, a Batalha dos 5 Exércitos na tela, aquilo que percebemos como um espetáculo épico não é apenas o resultado do trabalho de atores e cenários reais. A maior parte do impacto visual do filme é fruto de efeitos visuais gerados por computador, CGI, e de tecnologias de VFX extremamente avançadas. O filme conta com uma das maiores cargas de efeitos digitais já vistas em produções cinematográficas de fantasia, reunindo batalhas gigantescas, criaturas fantásticas e ambientes inteiramente construídos digitalmente. Tudo para dar vida ao mundo imaginário da Terra-média, criado por J.R.R. Tolkien. O estúdio responsável por essa façanha foi o Weta Digital, que voltou a colaborar com Peter Jackson e sua equipe para completar as 3 partes da trilogia do Hobbit, culminando neste capítulo final com a batalha épica que dá nome ao filme. Uma das primeiras coisas notáveis sobre os VFX nesta produção
é a escala colossal das cenas de batalha. A sequência central que dá nome ao filme envolve 5 grandes exércitos: orcs, elfos, anões, homens e criaturas selvagens, combatendo uns contra os outros em um campo que se estende por quilômetros. O uso de software de ponta foi outro componente fundamental no processo de construção desses efeitos. O Weta Digital empregou ferramentas e pacotes próprios, como o Manuka, um software de renderização avançado que permitiu processar cenas extremamente detalhadas com uma eficiência inédita para a época. Renderizar uma batalha cheia de exércitos em alta resolução e em 3D. O filme foi lançado em 48 quadros por segundo em 3D, para produzir uma imagem mais fluida e realista. É um desafio gigantesco, porque cada elemento, desde a poeira levantada dos pés à luz refletida nas armas, precisa ser calculado e integrado à cena visualmente. Manuka tornou possível renderizar esses campos de batalha complexos em passes unificados, o que significa menos sobreposição de dados e mais coerência visual na imagem final projetada. Além de gerenciar grandes multidões, a produção também precisou criar criaturas inteiramente digitais. O dragão Smaug, que já havia aparecido nos filmes anteriores, é novamente um dos destaques em CGI. Smaug é um personagem que jamais aparece como um modelo ou marionete real. Tudo o que vemos dele, sua pele escamosa, movimentos musculares, respiração flamejante e olhos vivos, é resultado da animação digital baseada em motion capture e animação quadro a quadro. Técnicas de captura de movimento ajudam a dar ao dragão um senso de peso e personalidade ao interagir com personagens reais. E depois, a equipe humana de animadores trabalha para refinar cada pose, cada expressão e cada detalhe de iluminação, que confere realismo à criatura gigante. Essa integração entre atores reais e personagens CGI também foi essencial em sequências que misturam elementos reais com digitais. Por exemplo, quando vemos criaturas como wargs, feras montadas pelos orcs, elas não existem no mundo real, então elas foram construídas digitalmente, com texturas, pelos, dentes e olhos que parecem reais quando iluminados e renderizados. Destruições de ambientes inteiros, como o ataque de Smaug à Cidade do Lago, combinam modelos físicos, miniaturas e sets construídos com grandes quantidades de CGI para fogo, fumaça, destroços e iluminação dinâmica. Onde há fumaça, é CGI. Onde há fogo, muitos desses efeitos foram gerados digitalmente, com sistemas de simulação de fluidos, que imitam o comportamento real das chamas. Os ambientes digitais da Terra-média também merecem destaque. Embora partes do filme tenham cenas rodadas em locações naturais na Nova Zelândia, com cenários práticos, muitos dos espaços são complementados por paisagens geradas inteiramente por computador. A Montanha Solitária, a Planície de Erebor e todos os cantos mais distantes do cenário da batalha foram criados com a ajuda de artistas digitais, que modelaram cada pedra, cada colina e cada árvore em 3D, aplicando texturas fotorrealistas para que parecessem naturais quando iluminados virtualmente. Alguns desses ambientes receberam bigatures, versões digitais altamente detalhadas de miniaturas físicas, que possibilitam close-ups que parecem incrivelmente realistas sem perder escala. Outro aspecto impressionante no uso de CGI está na forma como o Weta Digital conseguiu manipular elementos naturais complexos, como água, vento, neve e poeira. Em várias cenas de batalha, nuvens de poeira e detritos voam com a força dos golpes. Grandes quantidades de água se movem com realismo nas simulações,
e as chamas que cercam Lake Town refletem contra as superfícies como se fossem reais. Para criar tudo isso, os efeitos usam simulação de partículas e fluidos que reproduzem fisicamente comportamentos naturais. Embora sejam meramente digitais, eles são calculados com base em princípios físicos que dão coerência às imagens. O trabalho com luz e sombra digital também foi um desafio crucial. Em cenas de batalha, como a que ocorre ao redor do Vale de Erebor, há inúmeras fontes de luz dinâmicas, tochas, fogo de catapultas, raios de sol cortando a poeira, relâmpagos à distância, etc. Cada renderização precisa levar em conta como essas luzes interagem com superfícies metálicas, pele, roupas e até partículas em suspensão. Isso é feito com algoritmos de iluminação global, que calculam reflexos e sombras em centenas de milhares de cálculos por quadro. Sem essa atenção aos detalhes de luz, os elementos digitais pareceriam colados sobre as filmagens reais, em vez de fazerem parte do mesmo espaço físico. Outro ponto importante foi a coordenação entre os diferentes departamentos de efeitos. Não é apenas CGI. Os VFX se integram com efeitos práticos, como explosões reais controladas em sets, e com as filmagens tradicionais realizadas com câmeras RED em alta resolução. Ao gravar em 48 fps e em formatos que capturam muitos detalhes de cor e textura, os produtores criaram uma base de filmagens que exige que a CGI esteja num nível muito alto para não destoar da imagem captada pela câmera. Isso implica que qualquer personagem ou ambiente digital precisa ser renderizado com um nível de detalhe compatível com aquilo que a câmera filmou, desde a expressão facial de um personagem digital até a granulação do solo sob os pés de um ator real. Uma tecnologia que faz parte dessa integração é a captura de movimentos em cenários verdes, green screen, especialmente em cenas onde o ambiente não existe fisicamente. Por exemplo, várias cenas de batalha no alto das montanhas, ou momentos onde personagens interagem com espaços mágicos ou ruíns devastadas, foram filmados numa frente verde, para que depois as equipes de VFX substituíssem o fundo por paisagem CGI. Esse processo exige coordenação precisa entre o diretor, os atores e os supervisores de efeitos, porque os movimentos e a iluminação no set devem corresponder àquilo que a cena digital mostrará depois. O resultado final é uma amalgama de trabalhos de centenas de artistas e programadores ao redor do mundo, que passam meses, muitas vezes anos, refinando cada detalhe até que a transição entre o real e o gerado por computador seja imperceptível ao público. O uso de CGI neste filme foi tão extenso que muitas cenas inteiras dependem dela, incluindo grandes porções do combate, criaturas fantásticas e elementos de ambiente. A quantidade e complexidade dos efeitos é tão grande que o próprio estúdio recebeu prêmios de excelência em efeitos visuais por seu trabalho, reconhecendo que esse tipo de criação digital é uma forma de arte técnica por si só. Ao longo dos anos, desde o lançamento do filme, alguns espectadores também notaram como a capacidade de processamento e as técnicas de renderização evoluíram. Versões posteriores em 4K revisitaram alguns frames e fizeram pequenas mudanças em iluminação e composição, para melhorar a visualização em telas maiores ou mais detalhadas, o que demonstra o quão maleável a CGI pode ser após o lançamento inicial de um filme. Apesar de haver críticas e debates entre fãs sobre se a CGI neste filme é melhor ou pior que em outras produções ou que na trilogia O Senhor dos Anéis, a verdade é que a tecnologia evoluiu e o estilo de filmagem, mais digital, em 48 fps, influenciou o resultado final estético.
Independentemente das preferências pessoais, não se pode negar que a quantidade de computação, de renderização e de design gráfico envolvida é imensa e representa um esforço colaborativo de tecnologia de ponta para trazer algo que, sem esses recursos, jamais poderia existir nas telas da forma como conhecemos hoje. Quando O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos, chegou aos cinemas no final de 2014, ele não era apenas mais um filme de fantasia. Era o capítulo final da trilogia cinematográfica baseada no clássico de J.R.R. Tolkien, dirigido por Peter Jackson, e encerrava uma saga cinematográfica que havia se estendido por quase 3 anos. A estreia foi cuidadosamente planejada, começando com lançamentos antecipados em mercados internacionais no início de dezembro de 2014 e culminando com uma estreia ampla nos Estados Unidos em 17 de dezembro daquele ano. Essa estratégia de lançamento antecipado em diversos países permitiu que o filme gerasse um forte interesse global antes mesmo de sua chegada nos principais mercados de bilheteria. Logo nos primeiros dias de exibição em vários territórios europeus, ele arrecadou dezenas de milhões de dólares, liderando as bilheterias locais e moldando expectativas para sua performance global. No que diz respeito ao desempenho financeiro, a Batalha dos Cinco Exércitos se destacou consideravelmente. No mercado norte-americano, Estados Unidos e Canadá, o filme arrecadou mais de 255 milhões de dólares apenas nas bilheterias domésticas. Este número, por si só, já seria uma conquista para muitas produções. Porém, é importante lembrar que se tratava de um filme caro, com custos de produção estimados entre várias centenas de milhões de dólares, refletindo a escala épica de seus efeitos visuais, elenco internacional e logística de produção. Ainda assim, o desempenho doméstico mostrou que o público continuava interessado nas histórias da Terra-média, mesmo depois de longos tempos de espera desde os filmes anteriores. Fora dos Estados Unidos e Canadá, a Batalha dos Cinco Exércitos teve um desempenho ainda mais impressionante. Ao redor do mundo, o filme arrecadou mais de 700 milhões de dólares em mercados internacionais, levando seu total mundial a ultrapassar a marca de 950 milhões de dólares, colocando-o entre os filmes de maior bilheteria daquele ano. Esse montante expressivo demonstra que a saga de Tolkien continua sendo um fenômeno global, capaz de atrair públicos em diversas culturas e regiões. Em muitos países, o filme alcançou números de abertura recordes em dezembro, um período tradicionalmente competitivo devido à grande quantidade de lançamentos de fim de ano. Ao analisar esses números com mais profundidade, podemos observar que o desempenho internacional foi fundamental para o sucesso global da produção. Em muitos mercados fora dos Estados Unidos, a Batalha dos Cinco Exércitos liderou as bilheterias por várias semanas consecutivas, mesmo enfrentando a concorrência de sucessos locais e outros blockbusters internacionais. Países como China, Reino Unido, Alemanha, França e Austrália contribuíram com grandes parcelas dessa arrecadação, cada um trazendo dezenas de milhões em receita de bilheteria, especialmente na China, que se tornou um dos mercados mais lucrativos, com uma contribuição de mais de 100 milhões de dólares ao total mundial. Esse tipo de desempenho internacional evidencia o alcance cultural e a popularidade duradoura das histórias da Terra-média. Apesar de seu sucesso financeiro, é interessante notar como o filme se comportou em relação às expectativas de ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares. Em várias análises de mercado na época, havia projeções de que a Batalha dos Cinco Exércitos poderia alcançar esse marco simbólico, já alcançado por diversos blockbusters naquela mesma década. No entanto,
Diversos fatores contribuíram para que isso não ocorresse. Flutuações nas taxas de câmbio em mercados internacionais, a competição intensa com outros lançamentos na época e algumas respostas mais moderadas do público em certas regiões influenciaram o resultado final. Mesmo assim, perto de US$ 1 bilhão em receita mundial ainda representou um sucesso financeiro substancial para o estúdio e sinalizou que a franquia Tolkien continuava atraente para audiências globais. Após meses de exibição nos cinemas, o ciclo de divulgação do filme acabou dando lugar à fase de lançamentos em mídia doméstica, isto é, DVD, Blu-ray, formatos digitais e outras versões para uso de consumidores em casa. Este é um aspecto crítico da jornada financeira de qualquer grande produção cinematográfica, pois não só prolonga a vida útil do filme, como também gera receitas adicionais importantes. Para a Batalha dos 5 Exércitos, o lançamento em formato digital antecedeu o lançamento físico, ocorrendo em março de 2015. Isso permitiu que espectadores que quisessem assistir em casa ou que não tiveram a chance de ver nos cinemas pudessem acessar o filme de forma conveniente, comprando ou alugando através de plataformas de distribuição digital. Pouco depois da liberação digital, o filme foi lançado em DVD e Blu-ray em 24 de março de 2015 nos Estados Unidos. Esta edição inicial trouxe a versão teatral do filme em alta qualidade de imagem e som, incluindo também versões em 3D em discos separados para quem tinha esse tipo de aparelho. Desde seu lançamento, o filme alcançou rapidamente o topo das paradas de vendas de vídeo doméstico, demonstrando que o público estava ansioso para revisitar a batalha épica no conforto de suas casas. As vendas de mídia física somadas ao digital contribuíram significativamente para as receitas totais, com milhões de cópias vendidas e dezenas de milhões de dólares arrecadados apenas em vendas de DVDs e Blu-rays, um resultado que o colocou entre os títulos mais vendidos de 2015. Além da edição padrão, os fãs da saga também tiveram acesso a uma Extended Edition, uma versão estendida do filme que adiciona cerca de 20 minutos de cenas adicionais, incluindo sequências estendidas de batalha, momentos dramáticos mais profundos e melhorias no ritmo da narrativa. Essa edição estendida estreou primeiro em formato digital em outubro de 2015 e, posteriormente, chegou ao DVD, Blu-ray e Blu-ray 3D em novembro daquele mesmo ano. A estratégia de lançar a Extended Edition vários meses após o lançamento padrão é comum em grandes franquias cinematográficas, porque cria um novo ponto de interesse e encoraja os fãs mais dedicados a adquirir novamente o filme em um formato mais completo. A Extended Edition não só ofereceu mais conteúdo para os fãs, mas também adicionou ainda mais valor ao produto físico em mídia doméstica, com pacotes que incluíam múltiplos discos, cenas extras, comentários de produção e documentários sobre a jornada criativa e técnica que levou à realização do filme. Esses tipos de recursos extras são frequentemente destacados como atrativos importantes para colecionadores e para aqueles que desejam entender melhor os bastidores da produção cinematográfica. De certa forma, isso também prolonga o impacto cultural do filme, mantendo-o relevante entre discussões e análises muito tempo depois de sua estreia nos cinemas. Com o passar dos anos, houve ainda lançamentos em formato Ultra HD Blu-ray 4K, que reuniram tanto a versão teatral quanto a Extended Edition em alta resolução, assim como em versões remasterizadas com aprimoramentos visuais e de áudio. Essas edições em 4K Ultra HD surgiram em 2020, incluindo também um box set que trazia os 3 filmes da trilogia do Hobbit,
uma oferta atraente para fãs e colecionadores que quisessem a experiência definitiva da série em casa, com a melhor qualidade técnica disponível. O sucesso contínuo nos lançamentos de mídia doméstica mostra que, mesmo anos após sua estreia nos cinemas, a Batalha dos Cinco Exércitos ainda exerce forte apelo comercial. As vendas consistentes de Blu-rays, cópias digitais e versões em 4K mantiveram o filme presente no mercado, criando uma fonte adicional de receita para os estúdios e prolongando o ciclo de vida comercial da produção. Esse padrão de desempenho também demonstra a importância de estratégias de lançamento diversificadas, que vão muito além da bilheteria inicial e exploram simultaneamente vários formatos para alcançar diferentes segmentos de audiência. Em conjunto, o desempenho nas bilheterias e o sucesso nas vendas de mídia doméstica reforçam o impacto de O Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos, como um produto cinematográfico de grande escala. Enquanto arrecadar quase $1 bilhão nos cinemas, estabelece seu valor como um dos filmes mais lucrativos de 2014, o contínuo interesse do público nas versões digitais, edições físicas e extensões estendidas demonstra que, para muitas pessoas, esse capítulo final da trilogia permanece atraente e digno de revisitá-lo repetidas vezes, seja para reviver as batalhas épicas, observar os detalhes de personagens favoritos ou simplesmente apreciar o mundo fantástico que Peter Jackson ajudou a materializar na tela grande e pequena. Desde os momentos iniciais da batalha, é evidente que o filme se propõe a explorar não apenas o choque de exércitos, mas também os dilemas internos de cada personagem, especialmente de Thorin Escudo de Carvalho, Bilbo Bolseiro e Bard, o Arqueiro, cujo papel se torna central na resolução do conflito e na restauração da ordem na Terra-média. A batalha que dá título ao filme é desencadeada pela chegada simultânea de 5 forças distintas: anões liderados por Thorin, homens da Cidade do Lago comandados por Bard, elfos liderados por Thranduil, orcs comandados por Azog e seu exército de wargs e outras criaturas sombrias. Essa convergência cria um cenário caótico, que é explorado em camadas ao longo do filme, permitindo que cada personagem tenha seu momento decisivo na narrativa, enquanto a guerra generalizada se desenrola em várias frentes. Logo no início da batalha, o foco narrativo é dividido entre o campo de guerra e os dilemas pessoais dos protagonistas. Thorin, consumido pela ganância da Arkenstone, encontra-se dividido entre proteger seu povo e ceder à obsessão pelo tesouro da Montanha Solitária. O filme enfatiza seu conflito interno com profundidade emocional. Ele é confrontado por Bilbo, que tenta apelar para sua razão, lembrando-o do verdadeiro significado da liderança e do valor da vida sobre a riqueza. Esse momento é crucial, pois demonstra que, mesmo em meio a batalhas épicas, o núcleo da história permanece humano, ou hobbit, em suas preocupações com honra, lealdade e sacrifício. A insistência de Thorin em guardar a Arkenstone e preparar-se para o ataque dos exércitos adversários ilustra como o orgulho e a ambição podem cegar líderes, colocando todos ao redor em risco, e estabelece o cenário para sua eventual redenção. Enquanto isso, Bard assume o papel de líder heróico para os homens da Cidade do Lago, tentando proteger sua população e organizar a defesa diante do avanço dos orcs. Sua habilidade estratégica, coragem e senso de justiça o tornam um contraponto direto ao orgulho de Thorin. Bard representa a liderança baseada na responsabilidade e no altruísmo, priorizando vidas humanas acima de qualquer tesouro ou glória pessoal. O filme dedica tempo a mostrar sua ação em batalha, de maneira detalhada,
incluindo a coordenação de flechas e defesa da cidade, o que reforça seu papel de herói em uma narrativa que combina ação épica e desenvolvimento de personagens. Bard também assume a função de mediador entre os diferentes povos, incentivando uma aliança temporária com elfos e anões, mesmo diante de conflitos históricos e desconfiança mútua, o que evidencia que, no contexto da guerra, a cooperação é mais valiosa que o ódio ancestral. No campo dos anões, a chegada de Dain Pé de Ferro, com seu exército das Colinas de Ferro, marca uma virada decisiva na batalha. Este evento não apenas equilibra as forças, mas também oferece uma resolução política e militar para o conflito. Dain representa a continuidade da linhagem de Erebor e a união do povo anão frente à ameaça externa, mostrando que a coragem e a lealdade familiar podem superar divergências internas. Sua entrada dramática no campo de batalha é um ponto de virada narrativo, enfatizando o conceito de solidariedade e reforçando que a vitória depende da união de diferentes facções, algo que se reflete em todos os arcos de personagens do filme. O conflito com os orcs liderados por Azog e outras forças sombrias adiciona tensão e urgência ao clímax. Azog é uma ameaça implacável, simbolizando a destruição e o ódio que ameaçam todos os povos livres da Terra-média. As lutas corpo a corpo e os combates em larga escala são coreografados de maneira intensa, permitindo que cada personagem principal tenha seu momento decisivo. Kili e Fili, por exemplo, demonstram bravura extrema, enfrentando inimigos muito mais fortes e em maior número, o que não apenas aumenta a tensão dramática, mas também reforça a temática da coragem jovem em tempos de crise. A batalha apresenta perdas significativas, e o filme não evita mostrar que o heroísmo frequentemente vem acompanhado de sacrifício. O realismo emocional desses momentos contribui para que o espectador se sinta imerso no impacto da guerra. A trajetória de Thorin atinge seu clímax emocional quando ele finalmente percebe o erro de seus atos. Depois de uma luta pessoal e extenuante contra Azog, Thorin está gravemente ferido, e o filme dedica tempo à sua redenção final. Reconhecendo o valor da vida e a importância de reconciliar-se com os outros, Thorin entrega a Arkenstone a Bard, como gesto de paz e como tentativa de reparar os erros motivados pela ganância. Essa decisão é carregada de simbolismo, pois mostra que a verdadeira liderança e nobreza não estão na posse de riquezas, mas na capacidade de sacrificar o próprio ego em prol do bem coletivo. Sua morte subsequente é tratada com grande respeito e emoção, marcando uma despedida significativa, tanto para os personagens quanto para o público, consolidando sua jornada de herói trágico e redentor. Paralelamente, a relação entre Tauriel e Kili é explorada de maneira emocionalmente intensa durante os momentos finais da batalha. Kili, gravemente ferido, encontra em Tauriel apoio e ternura, mas também enfrenta a tragédia da guerra. O filme utiliza esse arco para enfatizar que, em meio à destruição, ainda existem gestos de humanidade e amor, e que a perda e o sofrimento fazem parte da experiência de guerra. Tauriel, ao salvar Kili e ao lutar corajosamente, simboliza a força feminina e a resiliência em tempos de conflito, mostrando que a guerra não é apenas sobre exércitos e territórios, mas também sobre indivíduos que lutam para proteger aquilo que amam. Outro ponto de destaque no desfecho é a resolução da disputa pelo tesouro da Montanha Solitária. A Arkenstone, que havia causado tantos conflitos, é agora entregue a Bard como sinal de paz, e o tesouro restante é compartilhado entre os sobreviventes, de maneira mais equilibrada.
Esta resolução reforça a mensagem central do filme, que a cobiça e a ambição desenfreada levam à destruição, enquanto a cooperação, a justiça e a responsabilidade coletiva promovem a restauração e a harmonia. O tesouro deixa de ser apenas um objeto de poder e torna-se um símbolo da possibilidade de reconciliação entre raças diferentes, anões, homens e elfos, que aprenderam à força a necessidade de colaboração. Bilbo Bolseiro, como narrador e testemunha dos eventos, desempenha papel essencial no encerramento da história. Ao sobreviver à batalha e retornar ao condado, Bilbo leva consigo as experiências e cicatrizes da guerra, não apenas físicas, mas emocionais.